Bom dia! Aqui nós estamos nesse encontro marcado diário, né, com o nosso Deus, para ouvir a direção que Ele tem para mim e para você. Pai, aqui estamos. Oramos a Ti, pedindo a Sua orientação, a direção do Senhor para a minha vida, para a vida daqueles, Pai, que querem vencer na presença do Senhor. Que possamos ouvir, mas também entender e principalmente praticar a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos ajude e fale conosco no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre fé, né? É algo que muito importante, né, para as nossas lutas diárias, né? É algo muito amplo, né? É um estudo, vamos dizer assim, de conhecimento, é uma área de conhecimento na parte da fé que todo cristão ele precisa ter. Então, hoje nós vamos continuar. Então, nós vamos iniciar aqui em Mateus, no capítulo 31, novamente, né? Que diz assim, Mateus 14, 31. Ele diz assim: E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Né? Aqui o Pedro ele recebeu uma ordem, ele teve a fé que ele precisava e ele foi. Mas no meio do caminho ele esqueceu que o foco devia estar em Jesus. Ele desviou o olhar. E quando eu e você desviamos o nosso olhar, a nossa fé vai ser abalada. E é algo que nós não podemos deixar acontecer. É a nossa fé ser abalada. E para que isso não aconteça, nós não podemos desviar o olhar. O nosso olhar tem que estar reto em Cristo. Porque o Senhor Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se eu quero ter uma vida de vitória, uma vida que agrada a Deus, eu preciso estar continuamente olhando para Cristo. Não posso desviar o meu olhar. E é isso que o Senhor vem para nos ensinar aqui na palavra. Eu tirei alguns versículos aqui, né? Aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz assim, use o escudo da fé. Eu tirei o lado B do versículo, e ele diz, usem o escudo da fé. A fé, para mim, para você, ela se transforma em um escudo. Um escudo, ele não tem outra função que não for proteger, guardar. Né? Então ele diz para mim e para você que é para usarmos esse escudo. Que a nossa fé, a certeza das coisas que a gente espera ter, a confiança, né? E a nossa ação de chamá-la à existência, isso se torna para nós como um escudo. E quando nós temos um escudo nos protegendo, nós não desviamos o olhar. Olharemos sempre retos, sempre para Jesus. E é isso que vai nos animar, é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos ajudar
E é isso que vai nos dar a vitória. Aí aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 5, ele diz assim: para nossa fé não se basear na sabedoria humana. Então o Senhor Jesus, ele fala para mim, para você, olha, não baseie a sua fé na sabedoria humana. Porque Jesus, ele diz que as coisas, né, do céu, para as pessoas aqui da terra, elas são loucuras. Mas o que as pessoas aqui na terra diz ser louco, para Deus é sabedoria. Então nós precisamos manter a nossa fé na sabedoria de Deus. Eu não posso basear a minha fé em algo que é natural. Eu não posso basear a minha fé na sabedoria a qual me foi passada na faculdade. Nós sabemos, eu já passei por isso, que na faculdade há filósofos que eles acham que o cristianismo é uma mera... Eu respeito. Aprendi com Cristo, o maior filósofo da história. Um filósofo a qual eu quero me identificar o tempo inteiro. Aprendi com ele a respeitar a opinião alheia. Não impor a minha. Viver a minha. Se alguém quiser viver, a escolha é de cada um, né? Mas aprendi muitas coisas, né, dentro da filosofia humana, sábia. Aprendi muitas coisas. Mas também aprendi que para eu agradar a Deus eu preciso buscar as coisas do céu. E quando eu busco as coisas do céu, eu digo aquilo que não existe, na confiança de que ela virá a existir, porque eu disse. Porque está escrito na palavra que isso é fé. Dizer algo que não existe e permanecer dizendo, crendo que aquilo irá se concretizar na minha vida. O Senhor Jesus nunca me decepcionou. Ele nunca vai me decepcionar, porque Ele é perfeito. Porque o que eu estou falando, o que eu estou vivendo, o que eu estou buscando é do Espírito, não é da sabedoria humana. Então eu preciso estar em Cristo para eu saber isso. Eu preciso ter essa certeza, essa convicção de que aquilo que eu estou buscando é para o Espírito. É para buscar em Espírito as coisas que são sábias para Deus. E muitas vezes essas coisas, aos olhos naturais, elas vão se passar como loucura. E é nesse momento que eu preciso estar com a minha fé firme, olhando para Cristo. Porque quando alguém disser para mim ou para você, você é louca, você dizer glória a Deus. Porque a loucura humana é sabedoria para Deus. E a sabedoria humana, para Deus, ela não tem a validade e a sabedoria que precisa lá no céu. Então nós precisamos entender isso. Aí aqui, no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 5 também, ele diz assim: imediatamente o Espírito que nós guardemos pela fé. É mediante o Espírito que nós aguardemos pela fé. Aguardemos o quê? A vinda de Cristo. Eu e você, mediante a minha fé, mediante a sua fé, é mediante a fé que nós aguardamos a vinda de Cristo. Não é verdade? Nós lemos a palavra de Deus e Jesus disse: olha, eis que eu vos deixo o Consolador. E aí ele diz que um dia ele voltará. Um dia Jesus ele vai voltar para buscar a igreja dele e levar para o céu.
E eu e você acreditamos nisso. E é por causa disso que hoje nós estamos aqui ouvindo o que Deus tem para mim e para você em mais esse dia. É por causa dessa fé que Pedro afundou quando ele estava com Jesus, porque ele estava aperfeiçoando a fé dele. E quando eu e você nós estamos aperfeiçoando algo, significa que aquilo ainda está sendo trabalhado. Um vaso na mão do olheiro, ele ainda não está pronto. O vaso ele só vai ficar pronto quando o olheiro colocá-lo na vitrine. Enquanto o olheiro ainda está com ele na mão, ele ainda está trabalhando nele. Então é por isso que em Gálatas o Senhor diz para nós, é mediante a nossa fé que nós estamos aguardando a vinda. Estamos aguardando Jesus vir nos buscar. E enquanto nós aguardamos, nós estamos sendo lapidados, preparados, moldados. Muitos ainda estão sendo, outros já estão. E os que já estão, eles estão lá fazendo a obra que Jesus mandou que eles fizessem. E eu e você, nós precisamos entender, mediante a nossa fé, qual que é a obra que Deus nos mandou fazer. Porque nós devemos nos preparar. Né? E quando nós nos preparamos, o Senhor nos aperfeiçoa. Aqui, quando Pedro afundou, ele estava sendo aperfeiçoado. Por isso Deus deu aquela bronca, Jesus ele deu aquela bronca nele, dizendo, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas veja que depois dele ter dado essa bronca nele, ter perguntado, mas por que você duvidou? Ele pegou ele. Ele retornou com ele para o barco. Mesmo quando eu e você temos relapsos, momentos a qual nós duvidamos, quando pedimos ajuda ao Senhor, imediatamente Jesus nos ajuda, mas Ele vai nos ensinar. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas após Ele nos ensinar, porque a bronca, a repreensão, ela vem para que nós possamos crescer. Ela não tem outra finalidade. É para que possamos crescer na fé. Nós precisamos passar por experiências mediante a fé para entendermos, se isso acontecer novamente, agora eu não vou falhar. Se isso acontecer novamente, agora eu sei por onde ir para conquistar a minha vitória. É isso que vai nos fortalecer. Foi isso que fortaleceu a Pedro. Depois que ele se tornou um vaso pronto, um vaso não mais na mão do olheiro, mas na vitrine, para que vissem que aquilo que está pronto, ele vai ser posto na vitrine. Ele vai ser olhado, nossa, admirado. Mas não para si, mas para a honra e glória do Senhor. E é isso que a fé, ela traz ao nosso conhecimento. Que tudo que eu e você fazemos nesta terra pela fé, ela virá de encontro a mim como um benefício, mas também eu preciso saber que tudo é para a honra e glória de Deus. Sabe, teve um período a qual o Senhor disse para mim, filha, eu preciso que você se dedique mais.
E eu disse, sim, pai, aqui estou. E Deus, ele conhece, né, a nossa mente, o nosso coração, ele sonda, ele sabe o que passa lá. Ele sabe do que nós gostamos, ele sabe o que nós temos prazer. Ele sabe de tudo. Então ele disse para mim, filha, você me ama? Eu disse, amo, pai. Ele disse, você me ama mesmo? Eu disse, sim, eu te amo. E ele disse para mim, eu quero que você me dê 2 coisas que você tanto gosta. Eu disse, sim, senhor. E ele disse, eu quero seu tempo e a sua alimentação. E eu falei, sim, senhor, como eu vou fazer isso? E ele disse para mim, jejum e oração. E aí eu disse, pai, eu trabalho o dia inteiro, sabe? Deus falou assim, quantas horas tem o dia? E eu disse para ele, 24. Quantas horas você dorme? Eu digo, a noite inteira. E ele diz, pois é. Diminua o tempo de dormir. Diminua seu sono. Na mesma hora eu entendi. Nossa, uma pessoa que gosta de comer, abrir mão de comer. Mas eu não fiquei passando fome. Jamais. Deus, ele pede algo para mim que ele sabe que é possível. E aí eu iniciei. E eu disse, pai, o senhor sabe, né? O médico disse para mim que eu precisava dormir de 6 a 8 horas. Devido a ter tirado aquele tumor da cabeça, ele me disse que eu precisaria descansar um tempo adequado. E ele disse para mim, tu sabe que eu sou teu médico. Falei, oh, e como sei? O médico disse que nunca eu iria poder fazer tudo que eu faço hoje. Inclusive me disse que eu iria ficar com a boca torta. E ele disse, pois é, a partir do momento em que você deixou a sua fé ditar as regras da sua vida, nenhum homem vai fazer isso, somente eu. E eu disse amém. Eu comecei a levantar, eu disse, a partir de hoje aqui na minha casa não tem mais despertador. Aqui quem me acorda agora é o teu espírito. Na hora que é para orar, o Senhor vai me chamar. E assim foi. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sabe? Eu ouvi até pessoas dizerem para mim, você fez bariátrica? É uma redução do estômago. Eu disse, não. Trabalho em um hospital, vejo o quanto as pessoas sofrem em fazer cirurgia para diminuir o estômago. Não tenho o menor desejo de fazer nenhum tipo de cirurgia no meu corpo. Estou completamente feliz com o corpo que eu tenho. Mas hoje eu recebo elogios de pessoas que dizem para mim, nossa, você está tão bonita. Isso faz bem para uma mulher. Faz bem para qualquer ser humano ser elogiado. Você está bonita, você está magra. E quando eu olho, eu falo, oh Deus, obrigada. Obrigada. Porque o Senhor viu que lá na frente, se eu continuasse comendo, dormindo como eu estava, a minha saúde ia ser prejudicada. E hoje, eu só tenho a agradecer. Eu não fiz uma cirurgia bariátrica, mas o meu cérebro, ele fez uma cirurgia bariátrica no meu estômago, no espírito. Porque hoje eu como uma quantia muito menor e estou satisfeita. Inclusive, há poucos eu precisei fazer alguns exames devido aos frequentes jejuns.
né? Muitas vezes o corpo ele necessita de vitaminas, a qual a gente não sabe. Aí tem uns médicos para nos orientar. Eu fui lá. Eu contei para a doutora. E ela disse, não, a senhora toma essa vitamina aqui. Que a senhora está com um pouquinho de necessidade só de vitamina, porque eu tenho um corpo. Um corpo a qual Deus coloca ele na vitrine para ele ser usado. E eu preciso entender isso. Que este corpo é para ser usado por Deus. E eu preciso cuidar dele. Porque a palavra diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E como ele sabe de tudo, ele com certeza sabia que se eu continuasse a comer da maneira que eu estava comendo, dormir da maneira qual eu estava dormindo, aquilo iria prejudicar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Deus, ele usa corpo vivo. Então eu entendi que até um jejum, além dele ser para eu me humilhar na presença de Deus, ele também vai trazer benefícios para o meu corpo. Emagreci, diminuí o apetite, tive um encontro maravilhoso com Deus e tenho todos os dias. E ainda recebo elogios. Então o que Deus pede para mim não é algo que eu não consigo fazer. O que Deus pede para mim é algo que eu consigo fazer e que quando eu fazer ainda vai trazer benefício para a minha vida. Isso é quando nós caminhamos olhando somente para Jesus, exercitando a nossa fé em Cristo. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor fala conosco, o Senhor nos ajuda e nos fortalece. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já me falou, por tudo que eu tenho vivido hoje, meu Deus. Eu sou grata ao Senhor. E eu quero muito, meu Pai, muito, que aqueles que estão ouvindo, que estão se alimentando da palavra do Senhor, buscando fortalecer a sua fé, eu quero que o Senhor ajude cada um deles. A caminhada não é fácil, mas o importante é que o Senhor está conosco. O importante é que o Senhor é o nosso ajudador. É aquele que nos fortalece. E é isso, somente isso, que nós precisamos para vencer. Da presença do Senhor em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Amém?